Aqui, Goiânia, Goiás, segunda-feira, 20 de abril de 2026, edição de número 226 do programa Conversa Afiada. Pedimos licença para entrar aí na sua casa, independentemente de onde esteja o seu televisor, no quarto, na sala. Obrigado por nos receber. Obrigado também você que nos segue nas diversas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Você que nos segue aí no iOS ou no Android. Abraçar o telespectador da TV Capital, canal 32 Goiânia, e TV Capital, canal 41 Anicuns e região. Hoje, dia do diplomata brasileiro e dia do disco de vinil. Primeiro vamos ver aí, esse é Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, que era historiador, que era geógrafo, e ele então é o patrono da diplomacia. Diplomata brasileiro é aquele que está fora do Brasil, cuidando dos interesses da nação. Então hoje, 20 de abril, dia do diplomata brasileiro. E também dia do disco de vinil. Quem que não gosta do disco de vinil, né? É algo que dá uma saudade, é algo charmoso, é algo interessante. Então, essas duas datas comemorativas. Vários temas hoje, o programa é ao vivo, programa que será reapresentado de 1 às 2 da manhã. A linha afiada já está na sua tela, onde você vai mandar o seu recado. 981334354. E você não liga, e você não manda áudio, você manda texto e coloca o seu nome, o bairro e a cidade, de onde você está falando logo no início. E quando for de 1 às 2 da manhã, você não adianta você mandar mensagem, porque vai ser apenas um reprise, só para deixar claro para você. E também o programa é reprisado no sábado e no domingo. Então, de domingo a domingo, você tem esse programa reprisado, independentemente do dia de reprise, na sua TV Capital, canal 32 e canal 41, entre 1 e 2 da manhã. Vamos começar, então, a apresentação dos nossos ilustríssimos convidados. Eu queria agradecer ao empresário Glauco Túlios por gentilmente, depois de eu insistir muito, depois de eu chamar várias vezes, aí ele deu a honra de estar conosco aqui hoje. Muito obrigado. Boa tarde por estar aqui falando com o público da TV Capital e o público do programa Conversa Fiada. Glauco Túlios. Muitíssimo obrigado, professor Márcio Manuel. Sempre um prazer poder atender o seu chamado, o seu pedido, né, no programa Conversa Fiada, esse programa cheio de prestígio que visita as tardes goianas e o coração dos goianos. Muito obrigado a você que nos acompanha e nos assiste. Mais esta observação do cenário. Boa tarde para você, boa tarde para a nossa equipe técnica, craques aqui que nos ajudam a conduzir o programa. E muito boa tarde aos nossos colegas de bancada. Aqui do meu lado direito, o Dr. Felipe Martins, do meu lado esquerdo, o Dr. Jean Felipe, e o nosso queridíssimo Ribeiro Lima, lá na lateral esquerda, na nossa seleção brazuca da tarde de hoje. E também o nosso professor Jefferson Acevedo, sempre esta figura emblemática que faz com que os nossos debates sempre sejam picantes. É sempre um prazer, professor. Vamos lá desnudar o que está por detrás da cena Brasil. Vamos lá. Ela é professor do ensino superior, do ensino médio, mestre pela UFG, servidor público, historiador, advogado administrativo e civil. Eu quero também agradecer muito a presença do Jefferson Acevedo. Que honra tê-lo aqui conosco mais uma vez, depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo, muito boa tarde, professor Márcio, boa tarde a toda a bancada, o Felipe, o Glauco, o Jean, o Ribeiro Lima aqui, meu companheiro, e boa tarde a todos vocês que nos acompanham. É sempre uma satisfação estar aqui, Márcio, sempre muito bom estar presente aqui. A gente estava um pouco sumido, né? Sim. As agendas não casavam, mas hoje, graças a Deus, deu certo estar aqui. A honra é toda nossa. Especialista em marketing e direito, fundador de Marques Marketing, escreva com Marques, idealizador da Tampa Fome,
Também nome forte da mídia, do design e da propaganda digital e das redes sociais. Estou falando de Felipe Marques. Sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Muito prazer e muito obrigado. É uma alegria para nós tê-lo aqui, mestre. Obrigado, doutor. Boa tarde, telespectadores. É sempre uma honra estar aqui na bancada do programa Conversa Afiada, sempre ladeado de grandes nomes aí para a gente ter um debate isento e imparcial. Maravilha! Ele está aqui pela primeira vez na 226ª edição. Advogado criminalista, vice-presidente da Comissão Tributária do Júri de Aparecida de Goiânia, ex-secretário adjunto da Comissão Tributarista do Júri da OAB Goiás. Estou falando de Jean Felipe. Muito obrigado por gentilmente ter atendido o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, professor. É um convite muito especial. Recebi com muita alegria. Eu acompanhava já o programa porque já tive a oportunidade de ver alguns outros colegas aqui, mas sentar aqui realmente me parecia uma realidade muito distante. Então, agora, pela manhã, quando o Dr. Vitor Hugo entrou em contato comigo, eu falei, eu não posso perder essa oportunidade e eu espero acrescentar aqui no trabalho dos senhores agora à tarde. Vai sim, vai acrescentar muito. Ele é escritor, professor, palestrante, psicanalista, historiador, criador do movimento Todos contra o Bullying, Todos contra o Triângulo da Dor. Estou falando do professor de História, Ribeiro Lima. Muito obrigado por gentilmente ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço esse programa especial, você, Márcio Manuel, coordenando e aí apresentando esse programa repleto de celebridades. Essa bancada, esse timaço aqui presente, Felipe Marques, Glauco Túlios, olha, para quem não sabe, um nome que liga gregos e romanos, uma área interessante da nossa história. E, Márcio Manuel, algo que eu descobri hoje, olha, alguém desse calibre, dessa intelectualidade, ele citou o nome do Triângulo da Dor, o conceito que envolve aquele que agride, aquele que observa e aquele que é agredido, mostrando que ele é extremamente antenado, tanto na direita quanto nos conceitos teóricos. Se você achar que é da esquerda, é da esquerda. Se você achar que é da direita, é da direita. E, logicamente, Jean Felipe, que está aqui com a gente pela primeira vez, um doutor, de uma área interessante, uma área cascuda, uma área difícil. O direito penal é para quem tem coragem, é para quem tem firmeza nas posições. E o nosso professor universitário aqui, que ele não alisa. Para quem conhece da rádio e da televisão, o Jefferson, ele, olha, se titubear, ele bate doído. Mas é para isso que o nosso apresentador está aqui. Ok. Vamos à primeira pauta então, produção. Brasil volta ao top 10 das maiores economias do mundo, diz o FMI, tá lá. O Brasil, que é a 11ª posição nesse momento, mas há uma estimativa que ele deverá ultrapassar o Canadá e ocupar a 10ª posição. Pode ser que ainda no primeiro semestre ou no mais tardar no segundo semestre. Vamos começar aí pelo Felipe Marques. Então, é uma alegria de ouvir essa notícia, né, de ler essa notícia, em meio a tantas notícias ruins que a gente vem tendo, principalmente um dos itens que está puxando essa elevação aí do Brasil para a 10ª posição são as cotações de petróleo. A gente tem o pré-sal, a gente tem outras localidades que a gente tem a nossa extração de petróleo e isso acaba influenciando positivamente. Infelizmente, lá no Oriente Médio, a gente tem aí o Estreito de Hormuz fechado ainda, de 140, cerca de 140 navios passando por dia, hoje a gente tem de 4 a 6, mas isso, para a nossa economia, é muito bom. Bronco. Bom, é interessante a gente observar que no ano de 2023 o Brasil estava em 9ª posição no ranking mundial.
2024, quando esse grupo político assumiu o Brasil, veio para a 10ª posição, e 2025, 11ª posição. E o interessante é a gente observar que o Brasil perdeu para a Rússia, que está em guerra. E o movimento, essa matéria, professor Márcio, que o senhor passou para nós, essa matéria diz o seguinte, que o Brasil agora pode voltar à 10ª posição. Porém, não se tem nada especificamente que a nação brasileira tenha feito para mostrar a pujança econômica e justificar essa mudança na posição do ranking. O que aconteceu então? Aconteceu um reposicionamento do câmbio norte-americano, porque a dívida, obviamente, soberana da nação norte-americana está na estratosfera e o mundo não está querendo continuar a pagar essa conta. Ainda mais nesse ambiente de guerras como nós estamos vivendo agora. Então nós temos hoje, quer dizer, dois frontes de batalha que são realmente substantivos e o pessoal que pensa a economia norte-americana na atualidade quis esse movimento de desvalorização do dólar. Por isso o Brasil está sendo agraciado em crescer uma posição, passando pouca coisa do Canadá. Mas o interessante é qual é a alavanca de desenvolvimento que esse grupo político que está aí trouxe. Nós estamos batendo agora em 100% do PIB de dívida soberana brasileira. Foi entregue no governo passado com salvo engano, 71%, com dinheiro em conta. E depois, 2023, 9ª posição, 2024, 10ª posição, 2025, 11ª posição. Então nós temos que observar, de fato, o que acontece e não a nossa torcida. Claro, é evidente que todos nós torcemos pela nossa nação, mas esse grupo político que está entregando essa gestão aí infeliz demonstra que não trata bem as contas públicas, demonstra que não trata bem nem os velhinhos do INSS. Lembrando, doutor Jean Felipe, que além da questão cambial, que o dólar está desvalorizando e o real brasileiro, então, ele valorizando e o dólar desvalorizando, além do efeito cambial, o FMI elevou a previsão do crescimento do Brasil em 2026 para 1,9%, acima do estimado anterior, que era 1,6%. O desempenho contrasta com a revisão para baixo da economia mundial, que agora deve crescer 3,1%, afetada principalmente pelas altas dos preços de energia. E, inclusive, segundo o próprio FMI, a projeção é que em 2028 o Brasil ele venha a ultrapassar a Itália e venha a ocupar aí, salvo engano, a 8ª posição, né? Então, diferentemente do colega aqui, eu acredito que o Brasil, que a gestão aí vai entregar o país de modo que ele possa crescer sim nos próximos anos. Acevedo. Então, acho que o Lula, em 2002, quando ele assume o governo, né, o pessoal fala que a economia cresceu, a gente teve uma pujança econômica de 2002 a 2008, e o Lula falava que o Lula tinha sorte, né? Agora, de novo, ele assume a economia de novo e o país continua crescendo, a gente traz empresas de fora, a gente traz investimento chinês e, de novo, estão falando que tem sorte, né? A perspectiva é essa. Eu acho que daí o Lula tá certo, né? Se ele tem sorte, não deixa ele no governo aí de novo, porque como é que o cara tem uma maré de sorte, assim, para 16 anos, 12 anos de maré de sorte? Eu acho que a economia está crescendo, sim. A gente está a um menor nível de desemprego da série histórica. A gente conseguiu, inclusive, eu não sei o que acontece com os economistas, se eles estão mais torcendo contra ou se estão fazendo o trabalho deles, porque como é que erra a previsão de crescimento econômico nos últimos 3 anos dessa forma? Então, errar nos últimos 3 anos a previsão de crescimento e o país cresceu mais do que eles apontaram, então, de fato, a gente caminha positivamente. E daí, uma comparação com os Estados Unidos, de fato, os Estados Unidos devem muito mais do que o PIB deles hoje. A gente está com um valor do PIB sendo concentrado, inclusive, com programas sociais, mas os Estados Unidos devem muito mais. Se a gente for pensar em responsabilidade fiscal, então, os Estados Unidos não tem nenhuma, até porque eles passa de 6 em 6 meses praticamente, o Trump fica impossibilitado de fazer as coisas porque o país entra em lockdown, porque eles não têm condição de movimentar mais recursos lá. Então você teve paralisação em vários serviços públicos porque eles não têm condição de estar movimentando lá. Mas como o pessoal adora puxar
você sabe puxar o quê? Dos Estados Unidos, de fato, lá qualquer coisa que acontece está certo, aqui no Brasil qualquer coisa que acontece está errado, né? O espírito de vira-latismo é extremamente grande em relação ao país norte-americano. Outra coisa interessante é falar sobre entregar o caixa cheio. Eu consigo entregar o caixa cheio também. Se eu receber meu salário e não pagar nenhuma das minhas dívidas, no final do mês eu terei um saldo positivo na minha conta. E não significa que isso seja responsabilidade. Significa que eu não paguei as contas, eu dei calote nos precatórios, dei calote nos governos estaduais e dei mais um monte de calote em programa social para me manter o caixa cheio. Então, falar que o governo passado entregou um caixa cheio é brincadeira, né? O nível de responsabilidade dessa até eu entrego. Eu vou receber meu salário esse mês, não vou pagar nada das minhas contas e no final do mês eu terei um saldo positivo em conta e poderei falar também que eu também entregaria um caixa cheio nessa perspectiva. Ribeiro. O Brasil é 10. O Brasil é 10 e o número 10 em ano de Copa do Mundo. Você quer mais o quê, Márcio Manuel? O Brasil é a 10ª maior economia do mundo. Em ano de Copa do Mundo, o Brasil é 10, só falta uma camisa 10 que possa trazer a Copa para vocês. E lembre-se, a economia, se está crescendo, comemore. Comemore. Se vamos conseguir chegar à 8ª economia do mundo, comemore. A 6ª, comemore. O importante é estar crescendo. Agora, tem que crescer também para você. É importante que o governo tenha isso em mente, que não basta só a economia crescer, ela tem que distribuir para todos, para a maioria. E a notícia está aí para quem quiser entender. O Brasil é 10, e é 10 em ano de Copa do Mundo. Exatamente. Bom, próxima pauta. Se já estiver pronto aí para a gente jogar uma pá de cal esse vídeo, para jogar uma pá de cal nesse tema, para a gente entrar na pauta, ainda não? Então vamos colocar a pauta internacional, depois a gente volta nessa da moeda brasileira, por favor. Tá lá. Estados Unidos manda aviso ao Brasil sobre ofensiva que fará contra o Comando Vermelho e o PCC. Ou seja, nós estamos acompanhando essa tentativa de alguns que querem que as ações de grupos organizados, criminosos, como o PCC e o Comando Vermelho, sejam caracterizados, sejam declarados, sejam tidos como grupos terroristas. Mas nós sabemos que a partir do momento que colocá-los como grupos terroristas, pode ser que nós tenhamos uma perda de soberania total ou parcial, porque as forças internacionais, lê-se, destaque-se, Estados Unidos, poderiam fazer algum tipo de intervenção aqui. Agora eu vou fazer o caminho oposto para comentar essa pauta. Então eu vou começar pelo Ribeiro Lima. É terrível a partir do momento que se ocorre a colocação, a palavra, o terrorismo, e sabendo que a maior nação do planeta, ela se sente no direito de atacar qualquer país no qual ela considere que tenha grupos terroristas. Aí, Márcio Manuel, você colocou e colocou bem. A soberania brasileira parcialmente ou totalmente pode estar em risco. Eu não acredito que ninguém, nem da direita e nem da esquerda, queira a perca da autonomia. Porque se isso é verdadeiro, então, consequentemente, nós não temos um desenvolvimento democrático que deveria elevar a confiança do brasileiro. Lembrando que no Oriente Médio, 14 bases norte-americanas foram atacadas. 14 bases norte-americanas foram atacadas. Lembrando que alguns países da Europa não permitiram que os Estados Unidos usassem as suas bases. E me parece que aqui na América do Sul está ocorrendo algo contrário. A tentativa de implantar bases norte-americanas aqui. E quando bases norte-americanas estão no continente, significa que não só o exército norte-americano, mas os órgãos de inteligência dos Estados Unidos, o mais conhecido deles, a CIA,
Então, consequentemente, é algo de direita e esquerda e todos os brasileiros pensarem. Por mais que tenhamos diferenças, perder a soberania talvez não seja interessante. O ruim é que o indivíduo só entende isso quando isso se volta contra ele. Esse que é o problema. O indivíduo só consegue compreender a gravidade das coisas quando elas acontecem contra eles. Pense nisso, porque é algo extremamente sério. Estamos lidando com o poderio militar da maior superpotência militar do mundo. Azevedo? De uma maneira geral, assim, a gente não pode pensar num processo soberano, né? Os Estados Unidos rompe e quebra vários acordos internacionais quando ele rapta o Maduro, e eu não estou defendendo o Maduro é um crápula, de qualquer forma, um ditador, mas quando ele rapta um presidente de outra nação, então, do ponto de vista do direito internacional, você só pode atacar outra nação ou com autorização da cúpula da ONU, ou se você sofrer ataque no seu território. Foi o que não aconteceu. Então ele faz isso. Depois ele vai lá também e começa a atacar o Irã. Então, se a gente for, inclusive, fazer uma base de comparação, é a mesma coisa que a Rússia fez com a Ucrânia. Está errado também. Não deveria estar ocupando território ucraniano. Agora, uma perspectiva dos Estados Unidos de transformar nossos grupos, que são marginais, sim, são delinquentes, são organizações criminosas, transformar em terrorista, é numa perspectiva deles utilizarem o direito deles de invadir nosso território na perspectiva de combater terroristas. E daí eu acho que isso é muito perigoso para a autonomia e para a soberania nacional. Então, há alguns grupos no Brasil, grupos políticos no Brasil são a favor disso. Do ponto de vista político e do direito internacional, isso é horrível para a gente enquanto soberania e pode abrir um precedente muito perigoso de fato, os Estados Unidos utilizarem forças, utilizar os marines para ocupar parte do nosso território na perspectiva de combater grupos terroristas. Então, é terrível isso do ponto de vista internacional. Os grupos que estão pensando nessa perspectiva, que soltam uma falsa narrativa que estamos numa ditadura ou numa falsa democracia, esses grupos, de fato, vivem muito mais presos em grupos de WhatsApp do que conseguindo discutir a realidade social brasileira. Tanto que esses grupos participam de jornais, falam mal, vão pra rua, fazem manifestação, e eu não consigo ver ditadura nenhuma onde as pessoas têm esse nível de liberdade democrática e liberdade de imprensa. Advogado criminalista, doutor Jean Felipe. Bem, eu concordo inicialmente com o que o nosso colega Jefferson aqui ele falou, e acrescento algumas situações mais. Eu acho que aquilo que acontece aqui dentro das quatro linhas do nosso país, como dizia um ex-presidente da República, tem que ser tratado aqui dentro. E tanto é que agora foi aprovada recentemente a lei antifacção, né, que ela endurece muito mais as penas que já existem, né, a depender dos crimes que são cometidos por integrantes de organização criminosa. De fato, nós estamos aí assolados pelas organizações criminosas, não é... Eu, como advogado criminalista, sei bem disso, que o estado de Goiás aqui nós temos duas principais facções, que justamente são o Comando Vermelho e PCC, né? De um lado, uma que teria o reduto no Rio de Janeiro, de outro lado em São Paulo. E de fato hoje não existe ninguém que sai por aqui nas ruas aí cometendo crime que não estejam ligados a qualquer uma dessas duas facções. Mas são situações que devem ser resolvidas aqui internamente, que existe de fato hoje, né, esse endurecimento legal. Partiu, e o presidente da República ele fala isso aí amplamente e de forma contumaz, que busca uma solução, um endurecimento né, interna. Eu acho que abrir esse precedente para que, de certa forma, os Estados Unidos no futuro venha utilizar como desculpa para intervir aqui seria muito perigoso. Acredito que não vai chegar a tanto. Recentemente agora, acho que há 3 dias atrás, o ministro da Fazenda deu uma entrevista no sentido também que acredita que, em que pese as organizações criminosas estarem espalhadas por aí, mas serem classificadas como um grupo terrorista, aí já é algo demais, né? Então, é isso. Empresário Glauco Túlio. Bom, eu acho que a nossa observação clássica é se você já viu uma invasão de terra, né? Por exemplo, ou se você já viu matarem uma pessoa simplesmente por um celular. Então, essas ações contundentes que se vê no Brasil, obviamente existe um nome. É uma transgressão hedionda, é um banditismo atroz, e hoje, pasmem, você que é inteligente nos assiste, são 88 facções criminosas catalogadas no Brasil. Então, o que acontece no Brasil?
o agigantamento dessas facções criminosas e hoje, obviamente, eu gostaria muito de ter que essas facções criminosas circunscritas ao território nacional, só que isso não acontece. Essas facções criminosas, sim, agridem a soberania de muitas outras nações. E aí, usando a frase do nosso querido Ribeiro Lima, não é? Que ele fala assim que eu quero ver isso se voltar contra você. Voltar contra você quem, cara pálida? É óbvio que é o bandido. E eu quero ver, sim, uma reprimenda que não seja de pequenas proporções, para que os bandidos realmente entendam que eles estão exorbitando há muito. Se você ainda, eu espero que não, que Deus proteja todos nós, mas se você teve um familiar que já foi, obviamente, agredido, atacado por uma bandidagem dessa, você vai ver que a coisa não é pequena. Vai no Rio de Janeiro para você entender que são 44 territórios absolutamente dominados pelas facções criminosas, onde o Estado tem dificuldade de entrar lá. E essas facções criminosas querem assumir onde quer que eles atingirem. Então, o que sobra? O que o bandido entende? Ele entende conversa, entregar rosinha? Bandido entende a força bruta. E, infelizmente, a gente tem isso no Brasil. Agora, nós vamos querer ajuda dos universitários? Nós vamos querer ajuda para entregar livros para os bandidos? Eles estão crescendo. Nós temos muitos homicídios no Brasil e eu acho, sim, que essas facções que já agridem outras nações devem receber a devida denominação de, sim, grupos terroristas. Advogado e especialista em marketing, Felipe Marques. Bom, colegas de bancada, telespectadores, para mim só existe uma frase: cada nação é soberana, independente de, igual o exemplo da Rússia e da Ucrânia, o Brasil é soberano, os Estados Unidos é soberano, dentro dos seus limites territoriais. Os Estados Unidos, ele alega, por causa da movimentação milionária que essas entidades, né, esses grupos de crime organizado movimentam dentro e fora do Brasil. Só que se está movimentando dentro ali dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm os seus próprios mecanismos para congelamento de valores, para fazer com que esses intermediários, essas pessoas sejam punidas. Não dá o direito deles quererem que o Brasil denomine essas facções como terroristas para dar a bel prazer americano os ataques que eles estão fazendo em outras nações, principalmente no Oriente Médio. Imagina se ele ataca o Brasil como ele está atacando o Oriente Médio, e em vez de atacar um forte dessas facções no Rio de Janeiro, São Paulo, em qualquer uma outra das 86 facções existentes aqui no Brasil, atinge uma escola, atinge um campo de futebol. Então a nação é soberana. Existe sim a nossa lei agora antifacção. A gente tem que respeitar a legislação, a gente tem que fortalecer as nossas forças policiais para que elas consigam fazer o seu trabalho dentro do nosso país, dentro da nossa nação, mas não dá carta branca para qualquer outra nação fazer o que quiser dentro do nosso querido e amado país. Como o Ribeiro Lima foi citado, 2 minutos para a sua réplica. É interessante porque quando a gente fala do poderio militar norte-americano, o poder de justiça norte-americano, quando a gente fala dos Estados Unidos, é muito fácil falar bem dos Estados Unidos. Mas ontem, no dia 19, domingo, um pai dentro dos Estados Unidos, ele mata 8 crianças entre 3 a 15 anos. E dessas 8 crianças, 7 eram os próprios filhos. Ele atira na esposa, mata 7 filhos e uma outra criança dentro dos Estados Unidos num processo de divórcio. Então, nós vimos isso aqui em Goiás, estamos vendo isso nos Estados Unidos, isso foi domingo, isso foi ontem.
e vocês acreditarem que os Estados Unidos irão resolver problemas aqui no Brasil, e problema de criminalidade, às vezes é esperar muito. Talvez existam outros interesses econômicos, geopolíticos, estratégicos. Eu acho que por mais difícil que seja a luta direita-esquerda, que seja a luta direita-esquerda e centro, uma luta dentro de casa, no voto, nas convicções, nas ideias, é mais interessante. Não conheço nenhuma nação que aceita ser dominada, nem antes e nem atualmente. As nações foram dominadas militarmente, mas não porque queriam. E eu acredito que o Glauco Túlio, ele falou isso para vocês. Ele entende que tem que se resolver o problema da criminalidade. Tem que se resolver, mas talvez a força norte-americana não seja o melhor instrumento para que isso ocorra. Professor, me concede 30 segundos. Tréplica. É o seguinte, você está confundindo, Ribeiro, facção criminosa com crime passional. Nós estamos falando de facções criminosas, grupos organizados que já chegaram a assumir empresas, grupos econômicos agigantados. É isso que é o perigo da história, não é? Então a gente só precisa ter essa atenção. Crime passional, ok. Todas as nações aí enfrentam esse desafio. Infelizmente, seres humanos têm lá suas conturbações interiores. Agora nós estamos falando de facções criminosas que estão simplesmente posicionados, inclusive em bancos. Você não viu aí a história do Daniel Vorcaro, que tinha um tal do sicário, que mandou quebrar os dentes ali de um jornalista? Quer dizer, então facções criminosas vão se agigantando e aí sim é uma afronta à soberania das nações. E só para a gente meditar, são 44 regiões dentro da cidade do Rio de Janeiro que a polícia não pode entrar. Ou seja, a soberania ali está sendo afrontada. Duas participações rápidas aqui. O Edilson Cruz, da Aparecida de Goiânia. Infelizmente, o único interesse americano é nas nossas riquezas, o resto é conversa fiada e não afiada, que ele disse aqui. A Flaviane Madureira, do Parque Industrial, ela pergunta para o Glauco Túlios. As 8 dezenas de facções também não existiam nos tempos do Bolsonaro ou só agora? Bom, as facções criminosas são, infelizmente, um evento que está se agigantando no Brasil. É importante dizer que, quando o Bolsonaro entrou, o número era 63 mil homicídios por ano, e ele entregou com 41 mil homicídios por ano. Significa que o advento, vários movimentos foram feitos, inclusive a possibilidade de você, como cidadão, poder defender vida e patrimônio no advento da gente poder portar armas, né? Isso teve um impacto favorável. Respondendo a pergunta dela, então as 88 já existiam no tempo de Bolsonaro. E não só agora. Não sei dizer. Eu sei que hoje existem 88. Não sei. Você está falando da sua cabeça ou você está falando... Eu não sei. Eu digo que hoje nós temos 88 facções criminosas. Só tinha duas, aí no governo PT apareceu todos os 88. Olha só, gente, é muito engraçado isso, porque olha só, os dados sobre mortalidade começam a cair em 2016 para 2017. Não tem relação nenhuma com o governo Bolsonaro. Continua caindo no governo Bolsonaro e continua caindo hoje também. Então, assim, não tem relação direta com o governo Bolsonaro. Se os dados sobre mortalidade na população tivessem começado a partir de 2018 no governo Bolsonaro, eu entenderia que tinha relação direta com o governo, mas não tem. Começa em 2016 e continua caindo. Até hoje está caindo. Então, assim, as organizações criminosas existiam lá. Teve um presidente que fez uma coisa muito boa para pensar na organização criminosa, foi o Temer. Não sou correligionário do Temer, não votaria no Temer, mas ele fez uma coisa positiva, que foi criar o sistema único de policiamento com centralização no governo federal. A partir dessa perspectiva, a gente começou a ter o isolamento do chefe do crime organizado e as polícias estaduais agirem de forma conjunta. Por quê? Porque o PCC não está só em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele também está em Goiás, ele também está na Bahia, ele também está no Amazonas. Então é o seguinte, se não tiver um comando centralizado, numa perspectiva de policiamento a nível
nacional, a gente não consegue controlar o crime organizado. Então, assim, já existia as 88 e dar arma pro povo não resolveu nada nessa perspectiva. Então, assim, resolveu sim, aumentou em 300% a quantidade de CAC que cometeu o crime. O crime organizado começou a comprar arma mais barata, inclusive comprando arma através de CAC. Ele tirou a possibilidade, isso é verdade, tá em todos os jornais. Mentira. Pega o jornal, eu tenho informação, professor Márcio Manuel. De Brasília. Eu já tenho informação já. O que acontece? Já tem informação. Aumentou a possibilidade do crime organizado adquirir arma de forma mais barata. Até porque numa periferia, Márcio, é muito fácil, você convive ali coordenado pelo crime organizado, eu pegar, ameaçar você e falar, Márcio, vai ali e compra arma enquanto CAC, já que você tem um nome limpo, nem passagem pela polícia, nem nada, você vai lá e compra arma enquanto CAC, compra bala enquanto CAC, e eu automaticamente vou me apropriar dessa arma. Doutor Jean Felipe, depois de Glauco Túlios. Eu concordo inteiramente, novamente, com o Jefferson. E assim, eu não preciso de muitos dados, porque eu vivo isso diariamente na minha profissão. E veja só, as pessoas têm uma falsa impressão de que o Estado muitas vezes não age. Nesse exato momento aqui no Juiz de Garantias, no Fórum Civil e no Parque Los Angeles, nós devemos estar aí nesse momento com 2 ou 3 juízes realizando aí 40, 50 audiências de custódia. Ou seja, há sim uma repressão ao crime. A Polícia Militar, por exemplo, do Estado, em que pese eu ter algumas ressalvas em algumas de suas atuações, mas tem sim atuado, e o Poder Judiciário tem respondido firmemente, né? E agora o Poder Executivo, inclusive, ressaltando mais uma vez, ao validar a lei antifacção. Agora, eu escutei do colega Glauco anteriormente, quando ele disse o seguinte: vai fazer o quê? Vai distribuir livros? Veja bem, eu acho que sim, acho que é um bom caminho realmente começar distribuindo livros, organizando ali na base, na educação, porque senão essa situação nunca vai acabar. Não é o presidente Trump sair de lá com seus caças, com seus navios de guerra, etc., invadir aqui o Brasil e tacar fogo onde ele achar que tem que tacar, que vai resolver qualquer coisa. Nós temos que começar pela base, pela educação realmente, que eu acho que isso aí vai transformar o país com o tempo. A gente escuta isso desde quando? Eu tenho 36 anos de idade e escuto desde os meus primórdios que realmente a educação é um caminho. E falo que experiência própria, que a educação é que me salvou, porque eu também nasci em periferia, cresci em periferia, né? E veja bem, se estou aqui hoje participando é porque realmente a educação lá na base, lá me salvou, porque tantos outros colegas jogavam, por exemplo, futebol, isso todo mundo tem uma história aqui para poder contar, na rua, hoje se perderam, né? Então é o que eu tenho a contribuir. Bom, a lógica que o meu colega que acabou de falar, ele disse que veio da periferia. Nem todo aquele que vem da periferia, não existe esse determinismo que você pode dizer que quem é da periferia vai se tornar um criminoso. Então a primeira grande falácia que deve cair por terra. Mas jogar bomba lá pode, né? 2000... Ninguém falou isso. Ué, mas você quer que os Estados Unidos entrem para jogar a bomba lá, né? Porque disso. livro você não pode dar, tem que jogar a bomba. Eu estou defendendo a conceituação de facções criminosas como grupos terroristas. É isso que eu estou defendendo. Que dá ser mal. Bom, eu vou dar informação para a moça que nos perguntou. Flaviane Madureira, Parque Industrial. Como é que é o nome dela? Flaviane Madureira. Flaviane, querida, 2022 eram 53 facções, 2023 72 facções e 2024 aí sim 88 facções criminosas. Você quer falar alguma coisa, Felipe? Não, a gente está numa discussão bem acalorada, só que a questão nós estamos vindo de um declínio das ações mortíferas, a gente está vindo aí de políticas desde o governo Temer. Eu tive agora, essa semana passada, em Curitiba, a trabalho, fui visitar alguns irmãos, alguns amigos, e a primeira pergunta que eles me fizeram foi: o Caiado é tudo isso que a gente tem visto ou não? Porque a gente tem visto aqui no Sul questão de segurança, principalmente questão de saúde. E querendo ou não, se a gente for olhar dados, o roubo, o furto e diversos outros crimes em Goiás diminuiu. Aqui as facções, entre aspas, estão controladas. Só que crime organizado. Se a gente for pegar o Tropa de Elite, a fala do Capitão Nascimento, ela se reorganiza. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Para mim, as facções elas têm que ser cuidadas pela Polícia Federal dentro do Brasil. Não é uma nação de fora que tem que vir aqui e falar o que tem que ser feito. É nós que temos que fazer. O Ribeiro Lima terá 1 minuto para fechar
essa discussão dos grupos organizados, intervenção estadunidense. Depois a produção vai colocar aquele vídeo de 30 segundos referente à pauta 1 e nós vamos direto para o intervalo. E você não saia daí. A gente volta depois do intervalo. Eu acredito nas instituições de segurança brasileiras. Eu acredito no Poder Judiciário brasileiro. Eu acredito na OAB. Eu acredito que nós temos condições. Nós estamos aqui em Goiás e uma das nossas principais bandeiras é a segurança. Então, eu acredito no poder de polícia brasileiro e acredito que a Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Federal, as guardas municipais são capazes de solucionar esse problema, desde que tenha condição de solucionar. Eu acredito, e não numa nação estrangeira. Eu sou contra qualquer tipo de invasão à soberania nacional. E duvido que o meu companheiro, que eu acabei conhecendo hoje, Glauco Túlio, se invertesse a posição, eu duvido que ele seria a favor. Se fosse uma intervenção da Rússia e da China na questão aqui no Brasil, você aceitaria, Glauco? Ela está mais forte. A moeda brasileira tem aparecido no topo do ranking das que mais se valorizaram no mundo em 2026, superando países emergentes e desenvolvidos, com valorizações expressivas, chegando a quase 6% no início do ano. O real superou até mesmo o dólar, a moeda mais importante e dominante na economia global, servindo como principal reserva internacional, referência no comércio exterior e na negociação de commodities como o petróleo. E por falar em petróleo... Dia de hambúrguer e churrasco na Casa da Carne no setor marista. Feito na hora, com carne de excelência, suculento no ponto, daquele jeito que derrete na boca. E para quem prefere, tem também nosso churrasco premium. Cortes nobres, brasa acesa e aquele aroma que não dá para resistir. Tudo isso na nossa estrutura pensada para você comer aqui, com conforto e uma curadoria de vinhos que surpreende. Atendimento de primeira, carnes impecáveis e uma experiência que vai muito além do sabor. Vem viver isso com a gente. Casa da Carne, no setor marista. No finalzinho do primeiro bloco, estamos de volta. E você pode continuar mandando sua participação. Daqui a pouco eu vou ler a sua participação lá do Ponta Caína Trindade. Pedro, vou ler daqui a pouco. Glauco, rapidinho, por favor. Só para falar para um companheiro aqui que ele falou que desde do governo Temer foi diminuído os índices de criminalidade, de homicídio. Eu vou dar os dados, tá? Porque tem gente que fala o que está na cabeça. A gente precisa de buscar os dados. Então vamos lá. 2016, 61 mil homicídios ano. 2017, 65 mil homicídios anos. 2018, 57 mil. 2019, 41 mil. 2020, 49 mil. 2021, 41 mil. 2022, 46 mil homicídios por ano. Esse é do Anuário de Segurança Pública? Sim. É de lá? Então, sim. 2016, porque a informação aqui foi dado o seguinte, desde o governo Temer tem reduzido. Não é verdade. Acabei de dar os números aqui. Não é verdade. Continua aí falando. Ou seja, então mesmo durante a pandemia... Continua falando. Durante a pandemia, 19, 20, 21 e 22 continua aumentando. Não, mesmo durante 40, o governo Bolsonaro. Não, veio de 61 e veio reduzindo. 61 foi para 67 em 2017. 2018 veio para 57, reduziu. Depois, 2019, 41. 2020, 49 mil. 2021, 41 mil. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E depois, continua. Quer falar? Só continua. Depois subiu, 2022, 46. De onde você tirou isso, Glauco? A terceira pauta, De onde você tirou isso, ela Glauco? tem ligação também... De onde você tirou isso, Glauco? Segura um pouquinho em vida. A terceira pauta, ela tem ligação também com o personagem da terceira pauta. O personagem da
terceira pauta, o senhor Flávio Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro, ele pediu fogos. Ele pediu que os Estados Unidos atacassem embarcações do litoral da Guanabara, alegando que essas embarcações tivessem drogas. E ninguém nunca descobriu isso. Então, só para deixar essa colocação. Pode colocar, por favor, a terceira pauta. Paulo Henrique era presidente quando o Banco Regional de Brasília deu polêmico financiamento de 5,9 milhões a Flávio Bolsonaro. Então, isso aí, o Paulo Henrique, ele saiu, né? Ele não é mais o presidente, inclusive ele foi preso. Foi determinada a prisão dele nas primeiras horas da manhã de quinta-feira. Então, vamos fazer agora o caminho inverso, só que agora eu não vou seguir a sequência. Um do lado, outro do outro. Eu posso começar por você ou Felipe Marques? Vamos começar pelo nosso doutor Felipe, primeira Pô, vez. posso, não tem problema não. Doutor Felipe, por favor. Eu sou suspeito para falar, porque eu não gosto dessa família toda aí que toma conta do PL. Eu em 2018, eu estava debaixo do MASP comemorando a vitória do Bolsonaro, e depois eu tenho uma grande decepção e não consigo mais seguir com essa turma, com essa galera. E aqui para mim não tem nenhum tipo de surpresa, né? O que vale muitas vezes para mim, como dizia minha avó, né? O que vale para um, às vezes não vale para o outro. Aqui o Flávio, ele consegue, então, claramente um benefício, um financiamento, porque ele não tinha renda compatível, né, com aquela que o próprio Banco BRB, numa simples simulação, como as notícias circularam aí, conseguiriam demonstrar que ele teria essa capacidade financeira para tanto. Dividiu esse valor, esse financiamento em 360 parcelas, e ele, em menos de 3 anos, ele consegue quitar tudo, né? Para mim, 2 mais 2 é igual a 4, e não há surpresa. O grande problema é que, para Flávio e o resto da família, bandido é só a galera da esquerda, né? Na direita, por exemplo, isso aí não existe. Felipe Marques. Eu concordo com o nosso colega, Dr. Jean, e realmente a gente veio de 2 governos do Lula, 2 governos da Dilma, onde ela foi impeachmentada, o Temer assumiu e veio o governo Bolsonaro. E o Bolsonaro foi o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger pós-Fernando Henrique. Estando no poder, né? Estando no poder. Inclusive foi pró-Fernando Henrique que colocou a lei de reeleição no Brasil. E depois da eleição de Bolsonaro, a gente começou a ver várias questões. Rachadinha, empréstimo do BRB, loja de chocolate. A gente veio diversas notícias. Só que quando a gente começa a olhar, é que isso que o nosso colega falou, só um lado tem crime, só um lado é errado, os dois o lado da direita é tudo certo, só que infelizmente não é assim, a gente tem crimes dos dois lados. E é bom a gente, agora em ano de eleição, a gente ver o plano de governo de todos os candidatos para a gente votar certo, não é simplesmente ter aquela paixão por candidato A ou candidato B. A gente tem que sim que ver a questão de plano de governo, o que foi feito em outras épocas. Por exemplo, Bolsonaro foi deputado por mais de 40 anos. A gente tem aqui o Caiado, que foi deputado, senador, governador. Lula, além de ser sindicalista, já ocupou aí o cargo de presidente, terceira vez, está tentando 4º pleito. Então a gente tem que olhar o cenário todo, o cenário macro, não é simplesmente um partidarismo, PL, PT, PSDB, PSD. A gente tem que olhar o todo. Ribeiro. Me parece que, politicamente, o nome do Flávio Bolsonaro é o nome preferido dos seus adversários. O Caiado aí, que está crescendo muito, até surpreendendo, já andou alfinetando Flávio Bolsonaro. Lembrando que, para o Caiado, tem que estar ligado à gestão, à experiência de gestão. A esquerda pouco fez, e olha que isso me surpreende, pouco fez para criticar ou atrapalhar a candidatura de Flávio Bolsonaro, que vem crescendo. Para quem conhece o jogo político, entende que me parece que ele é um nome preferido. E esse tipo de escândalo que você acabou de colocar, Márcio Manuel, é uma ponta
do que indica que vai ser as campanhas. Lembrando que eleição é eleição, cada momento é cada momento, mas eu acredito que nesse momento o candidato preferido da esquerda e da centro, lê-se Ronaldo Caiado, é preferido que Flávio saia candidato. Me parece que Tarcísio e a esposa dele, como é que é o nome da esposa do Bolsonaro? Michele. Tarcísio como candidato e Michele na vice, talvez daria mais trabalho. É interessante. Glauco. Flávio Bolsonaro teve aprovação do empréstimo no BRB, não apenas porque ele era senador, mas porque ele tinha as lojas. E aí eu não entendi onde é que tem crime ele ter loja de venda de chocolate. Eu não entendi onde é que tem crime nisso. Mas sempre você vai ter interpretações aí, e as pessoas que dizem que tem crime de um lado e de outro, eu acho que deveria apontar quais são os crimes, né? E se tem aí o mecanismo que nós temos hoje no Brasil, eu acho que sim. É óbvio que quem está errado deve ser penalizado. Isso aí, claramente, ninguém defende bandido, né? Parece que tem um lado que defende bandido e tem o outro lado que diz a justiça deve ser isenta, deve apresentar realmente as diretrizes dos trilhos constitucionais e que se penalize quem sair, obviamente, dos trilhos constitucionais. Agora, nós sabemos que existe um ativismo judicial no Brasil há muito tempo acontecendo e, infelizmente, interpretações aí tresloucadas da Constituição estão acontecendo e nós temos, por exemplo, o inquérito do fim do mundo acontecendo no Brasil. E várias situações, né, de perseguição política, de exilados políticos, deputados que foram presos porque simplesmente emitiram opiniões. Então, quer dizer, nós não estamos numa nação que está tratando a sua Constituição com o devido respeito. Acevedo. Quando você finge que um fato não acontece, também você está mentindo, né? Mas vamos lá, então. O que acontece? A investigação do Flávio Bolsonaro, o COAF, estava investigando ele e, de fato, teve uma dificuldade de competência, que deveria ter passado para a Justiça Federal, porque ele já era senador e estava no Rio de Janeiro. Então, o COAF não tinha competência para investigar e nem o Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas isso não significa que as coisas não aconteceram. Então, assim, o Flávio Bolsonaro passou mais de anos sem encostar no salário dele, ele e a esposa dele. Enquanto isso, Queiroz pagava escola, pagava condomínio, pagava outras coisas, tudo de um dinheiro vivo. Outra coisa interessante era que o caixa da Alego, onde ele era deputado estadual... Alerj, desculpa. Onde ele era deputado estadual, tinha vários depósitos em dinheiro vivo, no valor de 2 mil e tudo mais, separadinho em contas específicas. Outra coisa interessante é porque a única Copenhague do Brasil que recebia mais dinheiro vivo do que cartão era a Copenhague do Flávio Bolsonaro. Sim, isso é muito engraçado. Inclusive, o Ministério Público entendeu que em dezembro era o mês que ela mais recebia, que coincidia com o pagamento do 13º dos funcionários da Alerj. Olha só, a única Copenhague do Brasil que recebia mais dinheiro em dezembro do que dinheiro na Páscoa. E todo mundo sabe que a época do ano a gente compra mais chocolate na Páscoa. Mas essa, perto da Alerj, no Rio de Janeiro, era a única. Então, assim, o cara é um as do negócio, o cara é um gênio. Inclusive, ele não recebia em cartão de crédito e nem depósito, tipo débito. Não, ele recebia em dinheiro vivo. Então, é um gênio também. Porque as outras Copenhagues do Brasil, todo mundo utilizava o meio de pagamento Pix, cartão e tudo mais. Essa não, essa em dinheiro vivo. Essa família tem um problema muito sério com o sistema bancário, né? Porque o Bolsonaro, a família dele, comprou um monte de imóveis em dinheiro vivo. Eu imagino chegando no corretor e falando: ô meu amigo, aqui ó, tô com um caminhão, porta-mala lotado de dinheiro e me vende um apartamento. Então, assim, é um problema gigantesco com o sistema bancário que essa família tem. Eu fiquei até pensando. Depois o Bolsonaro vai falar que ele que inventou o Pix. Ele devia falar: não, vamos voltar a movimentar dinheiro vivo, porque essa família só movimenta dinheiro vivo. Isso é muito atrativo. E por que o Flávio não foi julgado e condenado, que alguns ouvintes devem estar perguntando agora? Por causa de desvio de competência. A gente é do direito, a gente discute isso. Ou você bate na matéria, ou você bate no processo. O que aconteceu? O Ministério Público do Rio de Janeiro não tinha competência para investigar ele. Automaticamente, todas as provas foram desconsideradas. E quem fez isso foi o próprio Toffoli no STF. O Bolsonaro recorreu ao STF e o STF
arquivou o processo dele. Então é assim, gente. O pessoal fica falando de ativismo judicial, mas é só quando favorece eles. Quando favorece o outro, eles falam, não, aí o judiciário tá certo. Rapidinho, não tá sendo julgado por causa de quê? Pela rachadinha, pelo chocolate ou pela mansão? Tudo. De que você tá falando? Tudo. A mansão não tem envolvimento, porque a mansão é só a suspeita, né? Porque, inclusive, o Paulo, que emprestou o dinheiro para ele, ganhou o dinheiro do Márcio. Então, só a suspeita até agora, não há nenhum processo. Que eu saiba, não há inquérito. Não sei se o doutor sabe de alguma coisa. A próxima... Doutor, você quer falar? Não. A próxima pauta também é do 01, por favor. Flávio ficará inelegível se condenado por calúnia, diz especialistas. Agora eu vou deixar como voluntário quem vai começar. Eu não vou atribuir quem vai começar. Mas aqui, em ano eleitoral, esse tipo de notícia, esse tipo desvaloriza a democracia brasileira. Em ano eleitoral, não, vamos para a eleição está chegando, o melhor momento de se debater o Brasil é nas urnas, e se o nome dele for escolhido, se ele for o candidato do lado direito ou da extrema direita, que ele venha para a eleição e faça a melhor campanha que ele conseguir, que a esquerda faça a melhor campanha que conseguir e que o centro faça a melhor campanha e que coloque todos os candidatos. A esquerda, lembre-se, teve um candidato da esquerda que foi impedido de sair candidato, e isso não ficou bom para o Brasil. Então, esse tipo de notícia, Márcio Manuel, eu acho que não contribui com a democracia brasileira. Vamos para as urnas e que vença o melhor. Eu vou pedir que vocês sejam bem breves, porque já estamos já na reta final do programa. Segundo voluntário a falar. Só uma coisa assim, eu acho que de fato é ruim impedir o Flávio de participar da campanha por causa disso, mas a gente tem que conter um limite no Brasil também, né? O que ele fez não dá para ser qualquer coisa, né? Então o cara atribuiu o governo Lula à milícia, à bandidagem e tudo mais. Isso é problemático. Igual agora, de novo, ele pegou uma imagem do governo do pai dele, as pessoas no caminhão do osso, e falou que isso é o governo Lula. Então assim, a gente tem que ter o limite. Não é possível que ele não tenha uma assessoria para falar para ele, isso tá errado, isso não é do governo cara, não dá para você pegar e atribuir. O Márcio Manuel tá envolvido com milícia, tráfico de droga e tudo mais, foi o que ele fez com o governo Lula. Eu acho isso negativo. Espero que esse julgamento seja depois do processo eleitoral, para não riscar no processo eleitoral, mas as pessoas têm que começar a ter responsabilidade sobre o que fala também nas redes sociais. Terceiro voluntário. Então, a gente tá debatendo várias pautas, só que essa pauta específica eu concordo. O Flávio, ele foi escolhido pelo pai para ser o pré-candidato. Para mim, a direita, com 3 ou 4 candidatos, vai pulverizar os votos da direita e dar um pouco mais de chance para o Lula, né, nesse pleito. Só que para mim, independente de ter 3, 4, a gente tem o Augusto Cury, Zema, Flávio Bolsonaro e Caiado pela direita, que eu não concordo que o Caiado seja centro. Inclusive, todos estão falando, inclusive, da anistia aos atos de 8 de janeiro. E só o candidato Lula pela esquerda. Então, ter 4 candidatos de direita contra um da esquerda, você pulveriza os votos da direita. O Tarcísio, para mim, ele foi mestre. Ele vai continuar como governador, vai ser reeleito e vai tentar sua candidatura a presidente nas próximas eleições, o que, na teoria, ele disputaria com o Alckmin, né? Já que o Lula não poderia mais ser candidato. Então, para mim, a visão de cenário é essa. Próximo. Glauco? Não? Você? Eu sou. Então vou lá. Bem, o que eu realmente estou por fora do assunto, não acompanhei recentemente o desenrolar. A única coisa que eu poderia manifestar aqui sobre a questão é que, em havendo realmente uma sentença penal condenatória transitada e julgada, perda dos direitos políticos e, por consequência, fica inelegível mesmo. O Flávio Bolsonaro, ele colocou no tweet o seguinte, que o presidente seria delatado por Nicolás Maduro. Ele associa Lula ao tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte de terrorista e ditadura. Então, a defesa alega que isso é cerceamento da liberdade de expressão. Então, é liberdade de expressão ou liberdade de agressão? Calúnia. Você falar isso sem provas, Túlio. Isso é calúnia de informação. Bom, o fato Lula recebeu por várias vezes Nicolás Maduro aqui no Brasil, com honras de chefe de Estado e acontecendo o que estava acontecendo na Venezuela. A questão você é inteligente, nos acompanha, nos assiste, você sabe muito bem que existe aí uma horda de detratores que já disseram que, por exemplo, Bolsonaro incomodava as baleias, não é?
Então, esse tipo de pessoal que já chutou cabeça de Bolsonaro, vem falar de democracia, sendo que não dá exemplo. Estão sentados em cima de um rabo bem grosso e cabeludo. Então, eu acho que todos nós devemos, sim, tomar aulas de democracia e não andar aí detratando as pessoas, caluniando as pessoas, porque, inclusive, o Ministério Público do Rio de Janeiro somente poderia fazer qualquer divulgação do que estivesse acontecendo com Flávio Bolsonaro quando deputado estadual investigado. Só que a Rede Globo falava todo dia, contava essas mentiras. Então, e é isso que a gente está vendo. Nós aprovamos isso? Eu não. Eu acho que nós devemos estar nos trilhos constitucionais, lembrando que quem errou deve ser penalizado. Obrigado, Pedro Ribeiro do Ponta Caína Trindade. Boa tarde, Márcio Manuel. Boa tarde, bancada. O Trump é uma falácia. Não poderemos escrever o que ele fala. Ele vai ter que devolver 166 bilhões arrecadados com o tarifaço. O Trump trunca muito. Tem hora que ele leva... Não entendi o que ele colocou aqui. Trunca 10, muito, man. 10 segundos para cada um. Blefa. Obrigado à audiência de vocês aqui no Canal 32, na TV Capital. Vamos para a próxima bancada amanhã, terça-feira. Seu despedimento, Glauco. 10 segundos. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui na bancada do Conversa Fiada e que nós sejamos lúcidos na construção do nosso país a cada dia. Doutor Jean Felipe. Obrigado pela oportunidade, espero estar aqui com vocês mais vezes e contribuir com o debate. Querido Jefferson Azevedo. Muito obrigado a todos, obrigado pelo debate, obrigado a todos que nos acompanham e até a próxima. Ribeiro Lima. É um prazer muito grande estar aqui com esse timaço, essa bancada fenomenal, maravilhosa, que esclareceu para vocês da direita à esquerda, ao centro, a política brasileira. Que Deus nos abençoe a todos e até amanhã. Ao vivo amanhã.